Será que maldição hereditária existe? Por que quando uma pessoa está enfrentando um problema de saúde na vida e ela vai ao médico, as primeiras perguntas que o médico faz é: na tua família tem alguém que tem esse problema? Será que isto não é uma maldição, olhando pelo lado espiritual, hereditária da mesma maneira? O mesmo problema que o médico simplesmente atribui através de uma doença, de uma enfermidade, a um problema hereditário. Por que não pode ser um problema espiritual contraído por um parente, contraído por um familiar ou por alguém dos antepassados da pessoa? Um problema hereditário espiritual. E é o que mais as famílias enfrentam, são problemas hereditários. Mas nós temos que aprender, pessoal, que maldição hereditária existe, que maldição hereditária é uma coisa real no meio das famílias, e muitas famílias têm sido escravas dessas maldições, carregando doenças, carregando enfermidade, problemas de cegueira, problemas de amarrações financeiras. A maioria das famílias que estão cheias de problema na sua vida, na maioria das vezes, estão carregando uma maldição hereditária. Você já parou para pensar que muitas das vezes o parente próximo está vivendo a mesma luta que o outro enfrentou na vida? A mãe teve um tipo de enfermidade, aí a filha tem o mesmo problema, aí os netos já vai ter o mesmo problema, os bisnetos vão contraindo a mesma coisa. Esse é o problema que destrói famílias inteiras, que leva pessoas à escravidão. Como acontece tudo isso, pessoal? Através de trabalhos feitos para demônios com o nome da família. São muitos os casamentos que vivem guerra, que vivem um ameaçando o outro. Sabe por quê, pessoal? Porque por trás das ameaças existe um trabalho feito em nome de um espírito imundo. Um espírito imundo ganhou um trabalho para destruir aquele casamento. Muitas das vezes é a amiga do peito, é a amiga mais próxima que trabalhou contra, porque aquela amiga tinha inveja do casal. O casal se dava muito bem, os dois eram felizes, aparece uma amizade no meio do casal e a partir dali as brigas começam. A partir dali começam os problemas espiritual, começa as brigas, começa ameaça de separação. Por quê? Porque por trás tem alguém fazendo um voodoo para destruir aquele casamento. São muitas as mulheres que perderam o marido para uma amiga, porque tudo começou com o espírito de voodoo que entrou no meio do casal. Famílias inteiras que tem os mesmos problemas, que tem as mesmas dificuldades, as mesmas lutas na vida, porque por trás existe uma maldição hereditária. E nós vamos dizer que essas coisas não existem? A igreja, os pastores vão dizer que maldição hereditária não existe? Que quando nós chegamos num médico com um problema, a primeira coisa que ele pergunta é se existe algo daquela natureza na nossa família? Será que a medicina, que a ciência está trabalhando em cima de algo que é tudo engano, é tudo uma mentira? No mundo espiritual não é diferente do que a medicina ela pensa. Todas as pessoas que carregam um problema semelhante ao seu parente, ao seu familiar, ao seu avô, ao seu bisavô,
na maioria das vezes, estão carregando na sua vida uma maldição hereditária. Pastor, como resolver tal situação? Fazendo o que você está fazendo, amarrando o demônio, dando ordem para que essa maldição saia da tua vida, para que o demônio que ganhou aquele trabalho bata em retirada da tua casa, da tua família, do teu casamento. Aquela mãe, aquele pai que perde a fé, que desanima, que deixa de lutar, os demônios vão voltar e vão destruir a casa da pessoa. Porque demônio, quando ele encontra um espaço na vida de alguém, ele volta e volta com força, pessoal. Aí nós observando a palavra de Deus, vê o que Israel está enfrentando hoje. Alguns mil anos depois que Abraão passou para a terra, Israel está debaixo de uma maldição hereditária, porque Abraão sabia que quando ele se deitou com Agar, ele estava fazendo tudo errado. Abraão sabia que ele não podia se deitar com Agar, mas a esposa dele deu a serva para ele se deitar. Ele contraiu ali uma maldição hereditária, uma maldição que hoje estão tentando se matar. Primo, parente próximo, famílias, tudo tentando se matar. Por quê? Porque existe uma maldição hereditária sobre Israel por causa da atitude de Abraão. Abraão podia muito bem dizer para a mulher dele: não, chega mulher, isso aí não, eu vou esperar o tempo de Deus. Né? Podia ou não podia? Não, mulher, isso aí não é coisa de Deus, eu vou esperar o tempo de Deus. Mas Abraão preferiu se deitar com Agar, gerou um filho com ela, que hoje é o conflito em Israel. Jacó fez o mesmo, neto de Abraão. Você vê que a coisa é hereditária. O neto de Abraão fez o mesmo. Tinha sua esposa, a esposa pega a sua serva e dá para ele, e ele se deita com a serva do mesmo jeito. A outra esposa pega a serva e dá para ele, ele se deita do mesmo jeito. Daqui um pouco está gerando filho com 4 mulheres. O que gera com isso, pessoal? Maldição hereditária. Israel está debaixo de uma maldição hereditária. Os judeus estão debaixo de uma maldição hereditária e eles não sabem por quê. Porque eles contraíram essa maldição lá dos seus antepassados. Essa é a realidade. E se vocês que estão aqui não acreditarem que essas coisas existem, se vocês acharem que tudo isso é invenção de pastor, que é pastor inventando história, vocês vão acabar, se não vigiar, caindo numa armadilha do diabo e carregar para o resto da vida com vocês. Carregar para o resto da vida com a geração, com os antepassados. É isso que acontece, pessoal. Então é a hora de nós vigiar. Maldições hereditárias existem. Veja, repito novamente o que um médico faz como pergunta: se na tua família, se nos teus antepassados tinha alguém com o mesmo problema. Isto é, procurando problemas hereditários. O médico está à procura de problemas hereditários na família. E um homem de Deus tem que mostrar para a igreja o perigo que ela corre com problemas hereditários que vêm de gerações em gerações. Pais, filhos, netos e bisnetos carregando os mesmos problemas. É a hora de nós entender que uma maldição, quando ela se instala em uma casa ou em uma família, ela só vai parar se nessa família alguém determinar que vai quebrar esta maldição. Tu está entendendo como a coisa funciona? Vocês que estão aqui, mães, pais, família, vamos aprender que a vida é feita de luta.
Aquele que desistir da luta que a vida oferece vai ser envergonhado. Não esqueça o que a palavra diz, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenhas vida e a tenha em abundância. Você acha que o diabo vai desistir de alguém que ele ganhou um trabalho para destruir a vida da pessoa? Não. Ele vai lutar, ele vai querer insistir, ele não vai querer parar de promover destruição na vida das famílias. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Veja aqui, pessoal, o que essa palavra nos adverte. Jesus nos advertindo para a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca perdemos a fé, nunca perdemos a nossa confiança, nunca deixar de lado a nossa comunhão com Deus, nunca deixar de lado as alianças que nós sabemos que através da oração, através do nosso clamor, através da comunhão que você constrói com Deus, você vai quebrar maldições hereditárias, você vai estar vencendo as armadilhas de Satanás que tenta contra a tua casa, contra a tua família. Por isso, pessoal, é a hora do povo de Deus entender. Essa viúva, ela carregava um problema na sua vida, e ela resolveu o seu problema porque ela foi uma mulher importuna. Ela não desistiu, ela não parou, ela não abandonou a sua caminhada. O nosso problema é que nós queremos vencer, mas estamos sempre olhando para trás. O nosso problema é que nós estamos querendo ter sucesso, mas estamos sempre duvidando de que Deus pode fazer maravilha na nossa vida. Sabe qual é o problema de muitas mães? Que perderam a batalha para os demônios dentro da sua casa, que perderam a batalha para o vício que impera na vida dos filhos, porque elas desistiram, elas desanimaram. Sabe por que muitas mães hoje vê os seus filhos destruídos e não conseguem mais ter força para lutar? Porque um dia elas estavam orando, estavam clamando a Deus e abandonaram a sua fé, abandonaram a sua comunhão com Deus, porque disseram que não estava adiantando. É o que mais acontece no meio das famílias. Pessoas que abandonam a sua fé porque passou um ano em oração, clamando, e queriam que Deus respondesse no tempo da pessoa. Esse é o problema. São muitos os pais, são muitas as mães, que porque ficou 5, 6, 7 anos lutando e o filho não ficou do jeitinho que eles queriam, a mãe desiste, o pai desiste, perde a fé, abandona a sua vida com Deus. Como nós vamos ser um vencedor se nós perdermos a nossa confiança na palavra de Deus e desistimos porque o que nós queríamos não aconteceu no tempo que a gente queria? E são muitos aqueles que um dia estavam na presença de Deus e perderam a sua comunhão com Deus, deixaram de lado a sua fé e acham que ainda vão ter resposta no meio da família. Aí fica a mãe brigando com o filho, um se levantando contra o outro, querendo resolver com palavras aquilo que a mãe tem que resolver com oração, aquilo que a mãe tem que resolver com clamor. Olha o que Jesus está dizendo: vocês têm que aprender o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desistir, nunca perder a fé de vocês.
nunca deixar de lado a confiança, a perseverança. É o que ele disse. Será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Aqueles que clamam a Ele dia e noite? Embora, pessoal, que pareça difícil, embora que pareça que Deus não está respondendo, mas a mãe não pode perder a fé, o pai não pode perder a fé, a família não pode desistir. A família é tua, meu irmão. A família é nossa. Se nós desistir de orar, se nós desistir de clamar, a família vai continuar sendo nossa. Se você deixar de buscar a misericórdia de Deus pela tua casa, pela tua família, ela vai continuar sendo tua família. Ninguém escolheu filho para si. Filho vem. Ah, mas esse não é o filho que eu desejava. Filho, pai nem mãe escolhe filho para si não, meu irmão. Filho vem. E depois é nós que tem que lutar e repreender os demônios para que essa família se torne uma bênção em nome de Jesus. Amém, pessoal? Filho, não tem escolha de pai, não tem escolha de mãe para filho perfeito, não. Depois que eles vêm, é que cada um vai mostrar para que veio. É assim ou não é? E é pai e mãe que tem que aprender a pagar preço. É pai e mãe que tem que aprender a sacrificar a vida por eles. É pai e mãe que tem que aprender a chorar e implorar a misericórdia de Deus por eles. Não dá para a gente ficar reclamando da vida porque um filho causa problema para a família, porque o filho se envolveu com o que não devia, foi para o lado do vício. Do contrário, é que a mãe tem que se humilhar, é que a mãe tem que chorar, pedir perdão, pedir misericórdia, chorar a compaixão de Deus por aquela família. Sabe por quê? Porque filho não pediu para vir ao mundo e nem pai e mãe escolhe filho que quer. Filho, você conhece ele depois que ele nasce, depois que ele cresce. Por isso eu digo para vocês que estão aqui, olha para a importância do dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca perder a tua fé, nunca perder a tua confiança no teu Deus, nunca desanimar, nunca desistir, porque a luta vai ser grande, mas lá no final a vitória vai ser garantida.